Ele tentou quebrar a minha identidade, mas eu escolhi me refazer. Hoje eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história e principalmente uma parte dela. Essa história eu contei para pouquíssimas pessoas, mas eu quero abrir para vocês aqui uma experiência que vai ajudar a abrir a mente das mulheres que hoje enfrentam o mesmo problema que um dia eu enfrentei. A cada 6 horas, uma mulher perde a vida no Brasil. E o feminicídio, ele não é algo do acaso, mas muitas vezes é um processo que acontece durante anos e acaba sendo concluído através de muitos anos de manipulação, de situações, de sinais ignorados que nós vamos simplesmente levando as coisas dentro do relacionamento. E para algumas mulheres, elas não têm a possibilidade de contar a história como hoje eu estou tendo a oportunidade de contar essa história para vocês. O momento mais perigoso dessa relação que está por um fio é o momento quando a mulher decide colocar o ponto final. Quando a mulher decide romper, terminar, isso simboliza para o homem que ele perdeu o controle da situação. Quando ela decide pôr um ponto, é onde ele se desespera e acaba tomando decisões que culminam em grandes tragédias. Eu sou uma sobrevivente desse tipo de relacionamento e eu vou contar hoje aqui no Mente Feminina como foi para mim sair desse tipo de relacionamento. E é claro que quando nós estamos vivendo com alguém assim, nós não saímos sem sequelas, sejam físicas, emocionais, psíquicas. Mas eu vou contar para vocês também como eu decidi sair do relacionamento com o Bernardo, nome fictício, é claro, eu não vou expor o nome dele aqui. Eu vou contar como ele me agrediu quando eu decidi terminar com o ciclo de manipulação. Eu sou a Aline Rocha, especialista em desenvolvimento humano, e meu objetivo aqui é trazer ferramentas para que você possa se conhecer, conhecer como a sua mente funciona. O Mente Feminina é um canal que tem o objetivo de espalhar conhecimento, porque conhecimento te dá autoridade, te dá autonomia. Então seja muito bem-vinda a esse espaço. Eu vou contar para você como mais ou menos foi o meu relacionamento. Claro que não dá para dar tantos detalhes aqui, mas eu namorei o Bernardo durante 2 anos, nós nos conhecemos. E nessa etapa eu estava recém conhecendo Jesus, eu estava indo para a igreja e foi uma etapa muito decisória na minha vida. Foi um divisor de águas, porque eu estava vivendo uma nova perspectiva. Quando você conhece Jesus, muitas coisas vão mudando no seu interior e justamente nessa etapa eu conheci o Bernardo. Ele já foi apresentando alguns sinais, mas eu estava apaixonada e fui ignorando sinais cruciais. Eu vou falar sobre esses sinais no final do vídeo. Mas o Bernardo era muito controlador, era muito ciumento, e eu ia relevando algumas atitudes por conta do pensamento de que em algum momento eu poderia mudá-lo. E na verdade isso é praticamente impossível. Uma pessoa mudar a outra, se essa pessoa não quer viver uma mudança, isso é praticamente impossível. E esse pensamento tem enganado muitas mulheres no meio do caminho. O meu relacionamento com ele durou 2 anos, mas dentro desses 2 anos houveram muitas brigas, muitos términos e reconciliações. Eu acho que esse é um padrão de relacionamentos complicados. Quando você termina, briga e logo volta e fica naquela dependência emocional. E esse ciclo ele vai perdurando durante muito tempo dentro desse tipo de relacionamento. Então, até que depois de muitas indas e vindas, eu decidi colocar um ponto final na história. E aí foi exatamente neste momento que as coisas ficaram mais complicadas. O Bernardo não tinha apresentado nenhum indício de que seria violento comigo, mas eu percebia que com outras pessoas ele tinha esse hábito, né? Então, parte das nossas discussões também era porque ele tinha um hábito excessivo de gastar dinheiro, principalmente investindo no carro. Então tudo que ele ganhava, o salário dele era focado nele mesmo ou no carro, naquilo que ele mais amava, que era as coisas, né? Então ele não estava preocupado em crescer como casal, mas ele estava preocupado em investir sempre em si mesmo. Na noite mais complicada, eu já havia terminado com ele há 2 semanas, e então no final de semana eu decidi sair com os meus amigos de trabalho.
Nós decidimos ir a um boliche na cidade, um lugar muito conhecido, era no shopping. Decidimos ir ali, comer alguma coisa, beber alguma coisa, juntos, conversamos, e eu precisava desse momento, precisava me distrair. Então eu fui, nós fomos ali, estávamos jogando boliche e de repente o Bernardo chegou. De alguma forma ele descobriu onde eu estava e de uma maneira muito violenta ele me tirou daquele espaço, já foi me dando um soco nas costas, puxando meu cabelo, e ali algumas pessoas tentaram intervir, mas foi muito difícil. Por fim, ele, com uma força, lógico, conseguiu me colocar dentro do carro e me levar daquele lugar. E ali, é claro, eu entrei em desespero, mas eu comecei a orar e pedir para o Senhor me guiar naquela situação. Eu sabia que aquilo não ia terminar bem. E de repente, quando nós estávamos no meio do caminho, eu percebi que ele buscou uma rua mais escura, um lugar mais deserto. Logo, ele estacionou o carro, desceu, abriu a porta do passageiro, de onde eu estava, e me retirou do carro. E foram ali umas sucessões de agressões físicas, verbais. Enquanto eu vivia aquela cena, eu só pensava em que algo muito ruim ia acontecer, que talvez eu iria perder a minha vida ali, porque eu não tinha condições de reagir. Por mais que eu gritasse, ninguém me ouviria naquele lugar. E então eu tomei uma decisão de começar a orar. E aí eu intensifiquei as orações ali, em silêncio, claro, para que ele não ficasse mais nervoso, mais alterado. Então eu comecei a orar. E de repente eu desmaiei, eu fiquei desacordada, perdi a consciência por conta de tudo que eu estava vendo ali. Por uma intervenção, e eu acredito sim que foi uma intervenção do Espírito Santo ali, ele parou com as agressões. Eu não sei se ele se assustou com o meu desmaio, com a minha perda de consciência, e decidiu não me deixar ali, mas me levou à casa dos pais. Então, no momento daquela situação, eu simplesmente conversei com o pai dele, disse, olha, eu preferiria que o senhor me levasse até a minha casa. Meus pais estavam viajando naquela altura, e eu disse, olha, eu prefiro que você me leve para casa e nós vamos conversando no meio do caminho. Então o pai dele pegou o carro, me levou até a minha casa, e no caminho eu disse assim pro pai dele, falei, olha, eu não vou denunciar o Bernardo, mas eu quero que o senhor me garanta que ele vai permanecer totalmente distante da minha casa, eu não quero vê-lo novamente. Eu, assim, eu era muito nova, eu não tinha a consciência que eu tenho hoje. Se eu tivesse a consciência que eu tenho hoje, eu teria denunciado, eu teria tomado outras decisões, mas eu me via ali muito frágil, não tinha essa autonomia emocional e nem mesmo essa atitude que hoje eu tenho, eu não tive naquela altura. Depois de 1 ou 2 anos, mais ou menos, eu tomei a decisão de sair do Brasil e me sentir mais segura. Retomei a minha vida, retomei outros projetos e estou aqui para poder contar esse testemunho para outras mulheres. Eu vivi essa experiência, mas dentro de mim, eu nunca perdi a esperança de que eu teria um relacionamento saudável, eu teria um casamento saudável. E hoje eu vejo o contraste do meu relacionamento. Hoje eu tô casada há 11 anos com o Saulo, aquele da foto. Ele é um homem extraordinário, é um homem assim incrível em tudo o que ele faz. É um homem íntegro, honesto, leal. Nunca vivi, nunca presenciei o Saulo fora de controle em alguma situação. As nossas discussões sempre foram muito saudáveis e hoje eu vejo o contraste de viver um relacionamento saudável, de viver um relacionamento tóxico. Eu fiquei 9 anos solteira, sem me relacionar mesmo, porque eu precisava desse período para me curar, porque eu não queria entrar em um outro relacionamento ferida, né? E mesmo assim eu ainda trouxe bagagens, né, da minha vida, da minha infância, porque nós não somos somente o reflexo da nossa vida de hoje, nós somos o reflexo dos nossos relacionamentos do passado, de coisas que ainda não foram tratadas em nós. Mas eu posso dizer que nesses 11 anos casada com o Saulo, eu vejo a diferença de um homem saudável para um homem que não tem equilíbrio emocional. Mas eu quero falar com vocês 4 sinais que eu ignorei durante os primeiros meses do relacionamento com o Bernardo. Eu ignorei muitos sinais, esses sinais eles foram escalando e obviamente culminou na noite trágica, na pior noite da minha vida. E antes de falar dos 4 sinais, você sabia que 80% das pessoas que veem meu vídeo não se inscrevem no meu canal? Gente, cria vergonha nessa cara. Se inscreve aqui nesse canal para você receber esse conteúdo todas as semanas. Fala uma coisa, eu aprendo tanto com vários conteúdos que estão disponíveis aqui, eu vou te falar, a gente fala que é gratuito, mas não é, tá?
Por quê? Porque nada é de graça nessa vida. Olha o quanto que custa. Custa meu tempo, custa energia, custa foco, custa disciplina, custa muita coisa. Então esse conteúdo custa anos de estudo, porque o que eu tô passando para você aqui em um vídeo de 8 minutos, eu estudei durante 4, 5, 6, 7 anos. Então eu vou falar sobre 4 sinais fatais que eu ignorei. E o primeiro, para começar por baixo, é o ciclo das desculpas. Então, o que acontecia? Muitas vezes nós discutíamos porque eu dizia não, ou talvez eu não queria aceitar o tipo de relacionamento que nós estávamos construindo. E às vezes ele errava, fazia algo muito grave e depois ele vinha pedindo desculpa. Isso acontecia toda semana. Acontecia alguma situação complicada e logo depois ele vinha pedir desculpa, dizia que me amava, se fazia de vítima e eu simplesmente perdoava e pensava que eu poderia mudá-lo. Então, esse é o primeiro sinal. São erros sucessivos, vão acontecendo durante o dia a dia e você perdoa, você simplesmente ignora, acreditando que a outra pessoa é legítima nas suas atitudes do arrependimento. Mas na verdade era tudo uma grande farsa, era tudo uma grande mentira. E a segunda, olha, eu vou dizer para você, o abusador, ele tem pavor da sua independência intelectual, da sua independência emocional. Então, ele me impedia de crescer. Eu lembro que uma vez eu disse para ele que eu ia começar a faculdade, ele disse assim, mulher minha não faz faculdade. Olha a diferença entre ele e o meu marido. Porque o meu marido paga a minha faculdade, ele me incentiva nos projetos. Ele é o primeiro a investir em tudo em mim. Terceiro ponto, o isolamento. Então, era sempre nós dois. As outras pessoas do meu convívio ou eram ruins demais, não prestavam. Eu ignorei o alerta de muitas pessoas que estavam ao meu redor e fui me anulando, tá? Fui me tornando uma pessoa anônima e isso foi me bloqueando. E o quarto ponto era os ciúmes como o controle. E aquilo que eu achava que era um excesso de cuidado, na verdade, era algo que estava sendo a preparação para a agressão física. Então, esses são os 4 pontos que eu trouxe aqui, os 4 sinais que eu identifiquei. E posso dizer que hoje eu identifico muitos outros sinais que na época eu não via, hoje eu vejo com maior clareza. Eu achava que a minha missão era transformá-lo, era salvar a vida dele, era mudar o pensamento dele, o comportamento. E nesse mecanismo de tentar salvar, eu fui me perdendo. Eu acreditava que ele poderia ser transformado, então eu levava ele para a igreja, orava por ele, fazia jejum, orava pela vida dele, para que ele fosse transformado. Essa semana eu vi uma lista de mulheres que perderam a vida e muitas delas, eu posso te dizer que das 5 que eu vi, 4, elas iam à igreja, tinham uma vida de oração e se permitiam viver com maridos com esse comportamento. Eu posso dizer que Jesus ele tem o poder de transformar a vida de qualquer pessoa, mas é como eu disse, essa pessoa precisa querer viver essa mudança. Se essa pessoa não quer viver essa mudança, você deve tomar uma decisão. Você não pode estar debaixo de um jugo, debaixo de uma escravidão emocional por conta da religião, tá? Você não foi criada para isso. Você não foi criado por Deus para estar debaixo do jugo de um homem que não te ama, que não te respeita, que não respeita os teus filhos, que não respeita a sua individualidade, que não respeita os teus sonhos, que não respeita você como mulher, como a parte mais frágil do relacionamento. Então, se você se identifica com esses sinais, eu quero te incentivar a sair agora desse relacionamento. A sua liberdade, a sua vida vale muito mais do que essa força que você está fazendo para mudar a vida de alguém que não deseja cura, que não deseja viver um relacionamento saudável com você. Compartilhe esse vídeo com alguém hoje, que ele pode ser a rota de fuga de alguém, ele pode ser o divisor de águas de alguém que está vivendo nesse tipo de relacionamento.